por isso que eu começo falando para vocês da educação versus a aprendizagem, porque num momento teórico, a gente enxerga a educação como mudanças que favorecem o conhecimento, que agregam o conhecimento para alguém, tá? E a aprendizagem como o processo. É como se você tivesse que traçar um destino de uma viagem que você vai fazer e a educação fosse ali onde você quer chegar. Mas a aprendizagem é o meio que te conduz até lá, é o trajeto, é aquele percurso que você escolheu lá no Waze para chegar no seu destino. A gente sabe que o Waze te dá a possibilidade de escolher o caminho mais rápido ou de escolher o melhor trajeto, que não necessariamente vai ser o caminho mais rápido. Então, a gente consegue fazer um pouco dessa assimilação entre a educação e a aprendizagem. O que nós temos de comum nesse meio todo, né? O processo de competências, habilidades e atitudes. Então, quando eu penso na aprendizagem, eu enxergo que por meio das minhas competências, habilidades e atitudes, o famoso chá que nós sempre escutamos falar dentro desse processo de formação, e hoje, até agregando mais os valores e as emoções, a gente constitui esse processo em termos de trajetória. Tá? Então, visamos competências, habilidades, atitudes, valores e emoções, porém, enquanto facilitadores de aprendizagem para adultos, nós nos atentaremos mais ao processo, mais à viagem, mais ao percurso, mais em como que vai se dar esse processo de aprendizagem, e não somente no indivíduo que agrega o conhecimento ou não. Eu trouxe aqui uma frase, né, uma reflexão de Burton, é uma frase antiga, que diz que é uma mudança que ocorre no indivíduo devido à interação desse indivíduo com o seu ambiente, que preenche uma necessidade e o torna mais capaz de lidar adequadamente com esse ambiente. Então, gente, vocês concordam que é o meio, é o nosso ambiente que pode fomentar a necessidade ou a capacidade de reter um conhecimento novo? Será que é o meio que desperta em nós a necessidade de buscar uma informação que eu não conheço? Ou será que é esse meio que reafirma em mim que eu sou um ser completo e não tenho mais necessidade de aprender nada? Tudo que eu tinha que aprender para o desempenho da minha função aqui no Sabin, eu já aprendi. Eu chego e faço tudo de forma automática e vou repetindo cada vez mais dentro da minha rotina. Sim, a repetição é uma forma de você reforçar todo o conhecimento que você já tem. E a gente fala que esforços repetidos geram excelência. Então, eu sou um colaborador de excelência. Eu já sei o que eu faço, eu chego aqui, reproduzo, dá o meu horário de bater o ponto, eu vou embora. Eu sou um colaborador excelente. Me dou por satisfeito e me dou por completo. Será que é assim que as coisas funcionam? No dia a dia? Não somente como colaborador, mas como pessoa. Somos seres humanos acabados? Como que está esse processo de busca, de curiosidade, de crescimento dentro de você? E aí a gente vem permeando por esse caminho, onde a educação e o processo de ensino-aprendizagem para o adulto passa a ter foco no próprio indivíduo. E o ambiente, sim, é muito responsável por contribuir, por atrapalhar, por fomentar, por facilitar ou por dificultar até mesmo esse processo de aprendizagem. E isso não é de hoje, a gente traz essa frase aqui, uma frase de 1963. Então, como que se dá a aprendizagem de adultos? Eu queria que vocês entendessem que o fato de a gente trazer essa reflexão aqui não quer dizer que só temos um caminho e que isso é o correto. Nós também não queremos que você, enquanto facilitador, domine toda essa teoria. A gente não quer que você saiba citar anos, filósofos, grandes pessoas que influenciaram esses conceitos que foram evoluindo ao longo do tempo.
né? É importante que você, enquanto facilitador, enquanto uma pessoa que se predispõe a estar à frente, conduzindo um processo de aprendizagem, entenda como que esse processo se dá, como que ele discorre, né? Por isso que é importante você entender, num primeiro momento, o que gera curiosidade, o que desperta naquele adulto a vontade de continuar aprendendo. Para isso, você precisa observar, você precisa sentir. Nunca que um facilitador vai entrar numa sala de aula como se ele fosse detentor de todo o conhecimento e ele tivesse ali para passar, para multiplicar. Então, na aprendizagem de adultos, a transmissão da informação, ela deixa de ser o fim do processo e ela passa a ser o meio. É aquilo que nós refletimos lá atrás. O que vai valer a pena aí é a paisagem durante o percurso, é como que aquela sua viagem vai se dar. Não é tão importante o conteúdo que você prometeu entregar lá no final da sua formação, e sim a forma com que você traz esse conteúdo. Numa turma de adultos, gente, a experiência do aluno, ela conta tanto quanto a do professor. Então, nós, enquanto facilitadores, a partir do momento que a gente assume as rédeas, né, de um treinamento, de uma formação, seja ele presencial ou esteja você ali atrás das telinhas, você não pode partir do pressuposto que você domina o conteúdo e que aquele seu aluno adulto está ali somente para aprender de você. Então, parte do princípio de que o conteúdo pode ser complementado, pode ser construído juntos, e eu vou falar bem a verdade. Quando eu paro para pensar nas oportunidades que eu tive, foram oportunidades riquíssimas de troca, onde, na maioria das vezes, a gente sai com a mochilinha muito mais cheia do que as pessoas que estavam assistindo o treinamento, a capacitação, o programa. Então, é um momento muito oportuno de troca e é possível que a gente parta das experiências já vividas pela pessoa. Como aqui no Sabin, por exemplo. A gente não pode partir do princípio que a pessoa não sabe nada, que ela entrou agora. Não, nós temos pessoas com 20 anos, com 30 anos de empresa, com 10 anos de empresa, que acarretam toda uma bagagem. E isso, com certeza, independente do conteúdo ou do assunto, vai ser útil para exemplos, para situações, para contextos que a gente normalmente cria no processo de aprendizagem, tá? E também, na aprendizagem de adultos, ela apresenta métodos por meio de um processo concentrado no indivíduo, e mais no indivíduo do que no conteúdo. Quando a gente se atenta a isso, a gente percebe que é necessário olhar para a pedagogia como um referencial, mas praticar a andragogia. Então, esse termo um pouquinho complicado vem do grego, né, onde andros é homem e agos é conduzir. Então, resumidamente, a andragogia, ela conduz o homem para o despertar de um conhecimento. É o ensino para adultos, e esse adulto já traz uma bagagem de vida, uma bagagem profissional, bagagens de formações que ele participou, de livros que ele leu, e hoje a gente tem muito acesso às informações, né? Passa o dia inteiro com o celular, pesquisa tudo no Google, escreve tese de mestrado copiando tudo da internet, e o conhecimento está muito disponível para nós, para os nossos filhos, para as crianças, mas o adulto absorve esse conhecimento de forma diferente, porque o que o motiva a buscar cada vez mais conhecimento são oportunidades diferentes, né? Que altera e que mudam de acordo com a sua vivência, com a sua bagagem. Então, não adianta a gente tentar desenhar para a educação do adulto um processo linear, porque ele não funciona. Então, a informação que nós precisamos ter para estar em sala de aula com adultos é de que o conteúdo não é o mais importante, o importante é o indivíduo. A educação, o conhecimento é construído ao longo do processo e esse processo não é linear. E a gente parte da experiência que eles também trazem para a troca naquele momento de sala de aula, tá? E, resumidamente, eu acho que em termos de andragogia, para começar a falar dos processos, é isso.
Eu trago uma outra frase de Paulo Freire, gente. Paulo Freire é um educador maravilhoso, deixou muitas contribuições, tem muitos livros a respeito. Para quem se interessar, eu sugiro sempre que leiam os livros de Paulo Freire. Ele tem um pé muito forte na pedagogia, mas é uma pedagogia muito atual, aplicada a todo o processo de educação, a toda a cultura de aprendizagem. E Paulo Freire já dizia que ninguém educa ninguém, nem ninguém aprende sozinho. Nós, homens e mulheres, aprendemos através do mundo. E é por acreditar que esse aprendizado se faz através do mundo, por influência do ambiente, que a gente se coloca aqui enquanto facilitadores, facilitadores do processo ensino-aprendizagem, e não como professores. A aprendizagem de adulto, depois nós vamos compartilhar esse material com vocês, tá? Não há necessidade aqui da gente seguir um by the book, mas os adultos são motivados a aprender conforme vivenciam necessidades e interesses que a aprendizagem satisfaz. Quando a gente pega um pouco dessa teoria aplicada à nossa realidade corporativa, a gente entende que precisamos ainda mudar e muito o nosso contexto de aprendizagem, o nosso contexto de capacitações dentro do mundo corporativo, né? A gente vem aí de um histórico não muito distante, onde treinamento nas empresas era obrigatório. Tinha que assinar uma lista de presença? Sim, claro. Como que eu vou ter o controle de quantas pessoas estiveram na sala? Hoje tem um QR Code, hoje tem um preenchimento virtual, mas até pouco tempo atrás, nos formatos extremamente presenciais, tinha que assinar, colocar o número do CPF, do RG e uma rúbrica para cada dia de treinamento. Então, era muito mais formal. Hoje a gente traz com um modelo totalmente mais dinâmico, mais interativo. Porém, a gente percebe que o processo de mudança de cultura não é tão rápido assim, tá? Então, a gente obriga o colaborador a ir para treinamento, a gente controla se ele teve algum aprendizado. Normalmente, é muito comum que as empresas peçam que os colaboradores que participaram de treinamento compartilhem aquilo que aprenderam, principalmente se houver um investimento financeiro da empresa por parte disso, né? E a gente vem aí de um processo histórico onde não era livre a condição de se treinar e se desenvolver, tá? É fácil mudar para um processo que a gente vem falando de cultura de aprendizagem ao longo da vida, onde eu posso transformar todas as oportunidades em oportunidade de aprendizagem? Não é fácil, é uma mudança de cultura. Mas o primeiro passo é querer. E acho que a gente vem aqui contribuindo muito forte nesse processo de transformação. E isso se dá também de forma mais acelerada quando eu utilizo de outras metodologias, né? Quando a gente sai da condição do treinamento presencial em sala de aula e começa a compartilhar um monte de conteúdos num portal, como a gente tem hoje inúmeros cursos no portal da Unisabem, né? Eu parto do princípio de que agora eu posso não ter horário marcado para todo mundo, um dia marcado para todo mundo, que a gente coloca, né, que é de forma síncrona, tá todo mundo ali, precisa participar do mesmo momento, na mesma hora, com o mesmo facilitador, e dar um passo adiante num processo onde você já pode escolher qual curso que você quer fazer. Sim, temos os obrigatórios, porque são importantes dentro da formação e capacitação das atribuições que você vai desempenhar dentro da empresa. Mas nós temos inúmeros outros conteúdos que os colaboradores podem fazer o dia que quiser, a hora que quiser. Ainda não temos como fazer de onde quiser, nós não temos uma plataforma mobile ainda não temos total acessibilidade ainda, porque estamos caminhando para isso, né? Mas olhando historicamente, nós já demos alguns passos aí, já subimos alguns degraus em relação a esse formato e em relação à disponibilidade de conteúdos, variando um pouco mais as possibilidades.
Nós temos conteúdos internos, nós temos conteúdos externos, e falando não somente do que nós temos, mas do que nós despertamos o nosso colaborador para que ele vá buscar. Então, a gente vem, sim, falando que é importante entender o contexto, é importante focar no indivíduo, mas também é importante respeitá-lo enquanto momento de aprendizagem. Não adianta a gente forçar e um colaborador participar de um treinamento, de uma capacitação que ele não quer estar, por quê? Ele vai para o celular, principalmente agora, no meio online, ele vai participar de outra reunião, ele vai baixar outro conteúdo, ele vai responder o WhatsApp, vai responder e-mail, e quando finalizar aquele treinamento e você for medir o que teve de absorção, de retenção de conteúdo, vai ser o mínimo possível. Tá? Então, a gente vem aqui nesse processo onde conhecer como se dá a aprendizagem de adultos é importante para que vocês possam facilitar, despertar esses interesses e facilitar essas interações com eles nos momentos que forem oportunos com cada um de vocês nos diversos conteúdos. Tá? A gente traz aqui um quadro comparativo entre o modelo pedagógico e o modelo andragógico. Eu vou passar rapidamente por esse quadro. É importante que vocês tenham e leiam depois, mas aqui a gente vem falando sobre a experiência da criança e do adulto, que é diferente, a vontade de aprender, né? A criança vai para a escola todo dia, ela não tem alternativa, ela tem um quadro já onde diz que segunda-feira ela vai ter aula dupla de português, depois matemática, tem um horário de intervalo de 20 minutos. Não, com o adulto não funciona assim. E é possível que você sente, planeje junto com ele como que vai se dar esse processo de construção do ensino-aprendizagem. A gente vem falando também dessa parte de conteúdo um pouco mais robusto para vocês, trazendo os princípios fundamentais da aprendizagem de adultos. Eu entro um pouquinho mais falando de cada um deles, porque eles são a grande base, né, do modelo andragógico de aprendizagem, onde a gente foca no indivíduo, né, com a necessidade de saber como, o que e por que ele aprende, né? O que motiva ele para despertar para um novo aprendizado? E o que isso ensina? Como que ele está disposto a aprender, como que ele vê aquele determinado ensinamento, né? Um outro ponto é o autoconceito do aprendiz. Ele é autônomo, ele é autodirigido. Como posso ser independente e aluno? Como que eu tenho um curso obrigatório para fazer, não estou com tempo, tenho que entregar determinada atividade, projeto ou atribuição nos 45 do segundo tempo e ainda tenho que me colocar aqui na condição de aluno para realizar esse curso dentro da minha primeira semana? Então, é como o adulto pode ser protagonista do seu processo de aprendizagem, tá? Como que ele se organiza, como que ele desperta esse conhecimento. O papel das experiências, recursos, modelos mentais. A gente parte, sim, do princípio de que as experiências são a base do aprendizado. Então, eu vou sempre relacionar aquele conteúdo que eu estou recebendo às experiências que eu já vivi e não necessariamente essas experiências vão ser as mesmas da minha colega que está sentada ao meu lado, ouvindo o mesmo conteúdo. Ela vai processar aquele conteúdo de forma diferente. Um outro norte que baseia, né, esse modelo andragógico é a prontidão para aprender. Qual é o problema que eu vou resolver com isso? Qual é a utilidade disso no meu dia a dia? Como que eu vou colocar isso em prática? Serve para mim ou é mais um conteúdo que eu vou pegar, vou colocar aqui dentro da gaveta, fechar e não ver nunca mais? Eu me lembro que na minha época de escola, eu criticava muito, para que eu ia aprender química? Eu queria fazer humanas, para que eu ia aprender matemática? Eu já sabia que eu queria fazer humanas. Onde que aquilo ia ter aplicabilidade na minha vida? E eu já questionava enquanto criança. Imagina hoje enquanto adulto, né? Para que eu vou aprender isso? Onde que eu vou usar? Isso vai servir de quê? Só vai ocupar mais espaço aqui dentro da minha memória interna. E a gente sabe que a memória é seletiva. Na medida que eu me interessar por outra informação, aquele conteúdo que eu achava que estava aprendido vai sair por algum outro lugar. Tá? Então, é assim que funciona com o adulto. Se ele não entender para que serve, onde ele vai aplicar, não vai haver retenção.
Um outro ponto é a orientação para aprendizagem, né, centrado no problema. Tudo tem que estar dentro de um contexto, tá? Eu estou aprendendo alguma matéria, o que que eu ganho com isso? O que que eu estou ganhando de ferramenta, de bagagem, que eu não tinha quando eu entrei por aquela porta e passo a ter quando eu saio por essa porta? O que que eu vou levar para aplicar lá fora, né? É um aprendizado dentro do contexto. E é esse contexto que difere, tá, as realidades de vivência dentro de uma mesma turma. Hoje, por exemplo, nós temos pessoas aqui da área técnica, nós temos várias pessoas de RH, nós temos pessoas de SESMA, de qualidade, de relacionamento. Como que eu trago esse conteúdo para que vocês possam associar que isso pode ser aplicado independente da bagagem, da vivência, da vivência da vida de vocês? Se isso tudo é tão distinto, né? Um está em Brasília, outro está em Manaus, o outro está em Maringá, o outro está lá em Florianópolis. Em que contexto que isso se aplica, né? O que que difere? Como que eu contextualizo esse conteúdo dentro da minha realidade para que esse conteúdo continue sendo interessante e faça sentido na vida das pessoas? E o último, gente, é a motivação. Né? Motivação vem de dentro, não adianta a gente achar que dinheiro motiva, que promoção motiva, que status dentro do mundo corporativo motiva. Pode até motivar por um tempo curto, né? Mas a gente sabe que a motivação vem de dentro. Se eu atribuo valor, provavelmente aquilo vai ter a minha atenção, vai ter o meu interesse e eu vou estar mais predisposto a estar ali, tá? Tem uma pergunta, e daí se isso cai na prova, né? Tem coisas que a gente estuda porque há um interesse pessoal e não porque a gente vai ser cobrado por aquilo depois. Se eu estou motivado, eu estou sendo responsável por aquele conteúdo. Então, de uma certa forma, eu também estou sendo o protagonista do meu aprendizado. Isso que o modelo andragógico traz, e foi uma das maiores contribuições, né, dentro do nosso entendimento para facilitar essa dinâmica, que não é fácil, né, mas que é essa relação ensino-aprendizagem entre adultos, onde o que o meu aluno traz pode ser tão rico e até mais importante do que eu estou levando como facilitadora naquele processo. E é por isso que a gente entra, na maior parte das vezes, como um condutor do processo, mas não como o responsável, né? Quando eu olho para trás, eu enxergava os meus professores como eu preciso aprender o que ele sabe. E hoje, nessa interação com adultos, a gente não pode partir da arrogância, do pensamento não humilde, de achar que o outro sabe algo que eu não sei, mas que nós estamos aqui para uma relação de troca, onde todos ganham. Dos componentes do modelo andragógico, a gente tem esse participante adulto, né? O ser, o indivíduo, aquele agente de transformação, aquele que vai atrás e que tem a capacidade de adquirir novos conhecimentos. A gente tem os facilitadores, né, que desempenham vários papéis como consultor, facilitador, agente de mudanças e agente de relação. Observem, ele não tem mais a pretensão de ser o detentor do conhecimento. Ele está no processo como um agente de mudança, como um agente de relação. Tá? Nós temos o grupo, e dentro desse grupo, a troca que isso propicia, né? O que converge num agente de aprendizagem, seja de referência de conteúdo ou de processo, mas aquela experiência coletiva. E a gente tem o ambiente, que o socioemocional conta muito, e ele é necessário, é propício para que a aprendizagem aconteça, ele que fomenta. Né? Se a gente está num ambiente tumultuado, de muita correria, de muito barulho, normalmente esse ambiente não é favorável para a retenção do conhecimento. Tá? Você pode estar até ali ouvindo ou fingindo que está ouvindo, mas existe ruído nesse processo e esses ruídos interferem na quantidade, né, no que vai ser retido daquele conteúdo. Da mesma forma que ambientes de pressão, onde a gente vai aqui para a questão mais socioemocional, ambientes de pressão ou ambientes onde o gestor não valoriza
os processos de parada para a gente amolar o facão, né? Também são ambientes que não são propícios, porque você está ali, mas está preocupado com o que está acontecendo lá fora, com o que você vai ter que fazer depois que você sair daquela capacitação. Já tem 2 horas que você não responde nenhum e-mail. Então, o fato de você não estar com a cabeça tranquila também já compromete toda essa absorção de conteúdo, tá? E tudo isso nós falamos porque há um sentido de orientação para a aprendizagem no adulto, que é a aplicabilidade e a resolução de problemas. Então, a gente vai em busca de mais conhecimentos, normalmente embasados em 4 etapas. Um baseado na experiência concreta, nas nossas observações e reflexões, na formação de conceitos abstratos e generalização. Eu já ouvi falar sobre isso. Isso aqui me despertou interesse, mas eu não sei o que é. E o teste de conceitos em situações novas. Eu nunca passei por determinada situação, eu vou ter que aprender a lidar. E aí a gente busca recursos técnicos, recursos emocionais, a gente busca recursos internamente e externamente para se sentir um pouco mais capacitado a lidar com aquela situação inesperada, nova, ou que eu nunca tinha tido que passar por essa situação antes, né? Então a gente busca teorias, a gente busca soluções de problemas que sejam aplicáveis à nossa rotina e no nosso dia a dia. Dificilmente a gente vai parar para estudar algo que não seja do nosso interesse. Acontece? Acontece. Eu, por exemplo, não gosto de inglês, mas eu preciso estudar inglês. Por quê? Porque eu gosto de viajar. E quando eu estou fora do Brasil, eu me sinto um pouco mais tranquila com o meu pouco conhecimento de inglês. Porque eu não sei francês, eu não sei italiano, eu arranho no espanhol. Então, eu parto de que eu tenho que aprender algo. Qual é o sentido que aquele aprendizado tem para mim? Não foi o meu primeiro objetivo. Gosto de falar inglês, que é uma língua que eu acho legal, eu acho bonita, universal, não. Eu gosto porque me traz e me remete o conforto de um outro momento de lazer, tá? Então, se não fizer sentido, provavelmente aquele conteúdo é algo que eu vou sempre deixando para depois. E essa questão do inglês, por exemplo, eu acho que a primeira vez que eu entrei numa aula de inglês, eu tinha 7 anos de idade. O meu pai me obrigou. E o meu pai falava assim, você tem que ir para a escola, você tem que fazer inglês e você tem que fazer um esporte. Você pode escolher qual esporte você quer fazer, mas é obrigado a fazer. Era obrigado a fazer inglês, ele não dava a opção do espanhol ou qualquer outra língua naquela época, e eu tinha que cumprir a minha grade curricular na escola, tá? Então, com 7 anos, eu fui pela primeira vez para a minha aula de inglês. Eu já não gostava. Aí, 2, 3 anos depois, eu parei, fiquei 1, 2 anos sem, já estava no ensino médio, aí veio meu pai de novo com aquela história de que eu tinha que fazer inglês, me matriculava no inglês, fui eu de novo, fazer aquilo que eu não gostava de fazer. Aprendi, mas um pouquinho de vocabulário no inglês, se você não pratica, você não retém. Eu não praticava, esqueci tudo de novo. Depois entrei na UNB, não precisei muito desse inglês, com exceção de 1 ou 2 livros que eu tive que ler ao longo do meu curso, né? A pedagogia não exigia, na época não tinha tantas literaturas obrigatórias em inglês, como tem na maioria dos cursos hoje. Se você quiser uma literatura mais atual, você precisa saber alguma outra língua. Tem os tradutores aí, né? Tem algumas opções de tradução de livros na própria internet, mas em 1900 e bolinha as coisas não funcionavam assim. E mais uma vez eu fui para o inglês obrigada, depois eu casei, tive filhos, tentei voltar para o inglês obrigada, até que eu caí numa empresa que me exigiu o inglês. E eu já era adulta, não falava inglês. Tudo aquilo que eu tinha aprendido ao longo de todas as minhas tentativas, eu já tinha esquecido. E aí eu fui me obrigando a me familiarizar um pouco mais com o inglês. Tive facilidade? Não. Tive que encontrar um outro sentido, um outro propósito para que eu fosse estudar inglês. E me apoiei em 2 pontos, tá? Que hoje é o que me mantém motivada a continuar estudando inglês. O primeiro são as viagens, e hoje eu tenho família, e eu gosto de proporcionar isso para eles. E o segundo é que o meu filho mais velho, que hoje tem 15 anos, começou a falar inglês espontaneamente.
Me pediu que eu colocasse na aula, pulou 5 níveis, depois pulou 4 níveis, ele forma em inglês agora, com 15 anos, e fala muito mais inglês que eu. E eu comecei a me sentir com vergonha. Eu tive um pouco de vergonha daquela situação. Então, um outro ponto que me motivou a estudar inglês é hoje poder conversar inglês de igual para igual com os meus filhos. Daqui a pouco vem o pequenininho também. Eu sei que se eu desisto agora, eu vou ser instigada daqui a pouco, em outro momento, a voltar para esse inglês novamente. Então, é isso, gente. Se para o adulto não fizer sentido e ele não entender a aplicabilidade daquele conteúdo, ele não vai se manter motivado e provavelmente aquele conteúdo em algum momento vai parar dentro da gaveta, tá? E essa gaveta vai ficar fechada, ela vai acumular poeira, até que tudo aquilo se perca. Pode ser que no momento tenha sido interessante, mas é preciso manter essa chama acesa, a chama da aprendizagem, a chama de que cada vez a gente tem que buscar mais e mais conhecimento, que nós, enquanto seres humanos, não estamos acabados e que a gente pode tudo que a gente quiser, no momento que a gente quiser. Quando vocês falam aí de superpoderes, né, de se teletransportar, e vários falaram de viagens e tudo, a gente tem esse superpoder através dos livros, através da leitura, através do estudo. Eu não preciso estar lá na Itália para saber o que se come na Itália, qual é a cultura da Itália, como se vive na Itália. Então, hoje o conhecimento chega até aqui. E mesmo que não seja a mesma coisa, a gente consegue ter uma referência, a gente consegue ter uma experiência. É possível fazer associações. E aí, a gente sai dessa andragogia para falar de algo um pouco mais novo, né, de 2020 para cá, e que a gente não fala nem da pedagogia e nem da andragogia. A gente fala da eutagogia. É um nome mais feio ainda, né? Andragogia eu já estava achando estranho, a língua dá uma travadinha, mas e a eutagogia? O que é isso, né? De onde vem? Vem também do grego, onde euto significa próprio e ágogo significa guiar. Então, nos anos 2000 surge um novo modelo de aprendizagem. Então, a gente vem falando de algo muito mais novo dentro desse processo histórico da cultura da aprendizagem, que propõe, né, Stuart Hays e Chris Kenyon propôs essa denominação desse termo, nada mais, nada menos para dizer que o ser humano adulto, ele é responsável pelo seu próprio processo de aprendizagem, tá? É ele quem conduz. Se ele quiser, vai ter, e se ele não quiser, não vai ter. Ele é o protagonista da própria história, ele escolhe o caminho, ele sabe onde ele quer chegar e vai traçar esse percurso de acordo com aquilo que ele quer chegar. E é por isso que, mais uma vez, a gente está aqui como facilitador desse processo, na condução do ensino-aprendizagem, porque se não houver interesse, se não houver dedicação e motivação, esse processo de aprendizagem, ele não vai se consolidar. Tá? Então, a expressão serve para um modelo onde a gestão de aprendizagem parte do próprio aluno. Então, a gente vem falando muito de protagonismo, né? O que é o protagonismo hoje dentro da cultura de aprendizagem? Eu busco conhecimento onde eu quero, a hora que eu quero, no tempo que eu quero. Então, eu estou fazendo aqui, não importa se o curso tem 1h30, eu fiz meia hora, cansei, amanhã eu faço essa outra 1 hora, eu faço dentro do banheiro, eu faço dentro do ônibus, eu faço dirigindo. Então, não existem mais limitações nos recursos e tudo é utilizado enquanto meio de transmissão de conteúdo, de transmissão de conhecimento, tá? Então, a eutagogia vem falando muito desse processo. E é por isso, gente, que em termos de conteúdo, de teoria, a gente vai parar por aqui hoje, tá? Temos um módulo 2 a respeito desse mesmo conteúdo. Esse é um módulo um pouco menos teórico, mas eu não quis cansar a cabecinha de vocês hoje trazendo tantos desses nomes feios, né? Desses conceitos de pedagogia, andragogia e eutagogia. Resumindo todo o nosso processo aqui num único slide, a gente vem falando que o adulto aprende
por contexto, por conexão, aprende pelo ambiente, aprende pela motivação de aplicabilidade, serventia. Se ele não enxergar esse propósito, provavelmente a atenção dele vai se voltar para outro conteúdo que não aquele que está sendo disponibilizado para ele naquela formação, naquela capacitação. Então, a gente está aqui para entender um pouquinho de leitura de cenário. Tá? Que você, enquanto facilitador, vai ter que ter para sentir quando a sua turma está cansada, para sentir a hora de parar, a hora de aprofundar, a hora de continuar e até mesmo a hora de mudar. Tá? Então, são recursos que nós, enquanto facilitadores, usaremos aí na nossa trajetória. São coisas que certamente a gente vai usar aqui no Sabin, mas vai usar na educação dos nossos filhos, no relacionamento com os nossos pais, na nossa atuação na igreja, né? Qual que é a diferença e por que eu não posso aplicar isso daqui lá na igreja que eu sirvo? Tem também todo um fundamento de aplicação social. A gente aqui enxerga o indivíduo hoje como um ser profissional, mas antes de qualquer coisa, existe ali uma pessoa, né? E a mochila do conhecimento, quando a gente vai enchendo, eu levo para onde for. Então, hoje eu adquiro esse conhecimento aqui no Sabin, mas se amanhã eu estiver numa outra empresa, eu vou aplicar esse conhecimento lá, e é uma bagagem que é minha, enquanto protagonista da minha história. Eu vou levar para onde eu estiver e eu vou aplicar da forma que eu quiser aplicar. Então, em resumo, é isso. Esse é o conteúdo que eu trago. E é muito individual. Tá? Então, que a gente olhe sempre para cada pessoa que está dentro da nossa turminha, seja uma turma de 2 pessoas, de 3, de 10 ou de 50, como a gente está aqui hoje, mas que a gente olhe para cada um como ser individual, tá? Que a gente respeite essas individualidades e as particularidades, que a gente sempre entenda o contexto, a realidade de cada um, para que a gente prepare esse terreno, né? Com água, que seja um solo fértil, com sol, né? Que a gente prepare sempre esse terreno para que seja um terreno fértil, né? Para que aquela sementinha que a gente coloca ali naquela situação possa render frutos, dê uma árvore enorme, linda, saudável e que nos traga sempre frutos daquela semente que a gente foi ali e com tanto carinho plantou, regou e esperou com bastante paciência para que ela crescesse e rendesse aqueles frutos, tá ok? Eu vou parando por aqui. A gente vai ter um intervalinho agora de 15 minutinhos, é isso, Iris? Mas antes eu queria só ver se alguém tem dúvida. Ah, sim. Eu sei que esse início é um pouco de muito conteúdo, né? E até agora, mas é importante a gente aprender esse processo aí de aprendizagem, para que as coisas façam sentido um pouco lá para frente, né? E até mesmo quando a gente estiver em sala de aula ou em outro formato de aprendizagem, a gente aprenda e saiba olhar cada indivíduo, como a Erika falou, de forma particular, individual, né? Então, alguém tem dúvidas sobre o que foi falado até aqui agora? Tem alguma pergunta, curiosidade? Eu tenho uma pergunta para fazer. Fala, Vitório, gostei. Então, eu quero primeiro parabenizar aí, o conteúdo está show de bola, tá? É um conceito que eu não conhecia, esse otagogia. Eu até aproveito para perguntar se é mais moderno esse conceito, se existiu agora esse conceito, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Otagogia, né? Gostei muito. Quero parabenizar, na verdade, né, pelo conteúdo, pela forma como está sendo conduzido, a expectativa das maiores, né? E eu queria só fazer essa pergunta mesmo. Se esse novo conceito ele foi trazido agora, né? Ou se já existia, porque eu nunca tinha ouvido falar, gente. Não sei de vocês, mas eu não. Então, é um conceito que vem de 2000, né? Dos anos 2000 para cá. Ele foi trazido por Stuart Hayes e Chris Kenyon. Eu também não conhecia, fui estudar e fui entender isso dentro do processo, sabe, Vitório? Da minha trajetória também dentro da educação, sabe? Eu comecei em sala de aula em 1999, alguns aqui provavelmente não estavam nem nascidos, né?
E eu comecei com crianças. Eu dei aula naquele colégio Santa Rosa, ainda existe, é um colégio de freiras ali no início da L2 Sul. Depois, eu entrei na Coca-Cola para dar aula para os alunos, para os funcionários da Coca-Cola. Também em 1900, não, já foi em 2000. Eu entrei na Coca-Cola para dar aula para adultos. E eu pensava, meu Deus, parece que tudo que funcionava com as minhas crianças não funcionavam ali naquela sala de aula que eu tinha na Coca-Cola. Primeiro, não era uma sala de aula convencional. Ela era dentro de uma indústria. A Coca-Cola liberava os alunos, os funcionários, 1 hora mais cedo, como se eles estivessem trabalhando, e eles ficavam 1 hora além do horário para poder estudar. Dentro da sala, eu tinha funcionários analfabetos, ou no nível do ensino fundamental e também no nível do ensino médio. Então, de 20 alunos, eu precisava preparar todos eles da mesma forma, buscando conteúdos que fossem comuns, embora em níveis diferentes para cada um. E aí eu comecei a estudar um pouquinho dessa questão de andragogia, então eu voltei lá atrás, né, já formada depois em pedagogia, para estudar essa andragogia, porque eu percebi que o que eu aplicava com as minhas criancinhas de 4, 5 anos, ainda na pré-alfabetização, eu nunca alfabetizei crianças, já alfabetizei adultos, já não servia mais para os meus alunos adultos ali dentro da Coca-Cola. E depois eu vim, quando eu saí da Coca-Cola, eu fui para o Conjunto Nacional com o mesmo projeto, né, para a educação de adultos colaboradores do Conjunto Nacional. E depois eu saí de sala de aula, falei, eu não quero mais sala de aula, não quero mais ser professora, e caí em recursos humanos na área de treinamento e capacitação. Mudou alguma coisa, gente? Mudou nada. Não mudou nada. Mudou o conteúdo, mudou o público, mudou o lugar, mas o processo é o mesmo, tá? Tudo que se aplicava lá dentro da Coca-Cola também se aplicava e se aplica até hoje dentro das empresas. Então, esse nosso contexto aqui de treinamento, de capacitação, é o mesmo historicamente. E sim, de fato, o adulto aprende diferente da criança. E se aquilo não fizer sentido para ele, ele não vai ter interesse, não vai reter. O que a eutagogia trouxe, tá, de diferente nesse processo, e a gente vem falando do ano 2000 para cá, é que o próprio aluno, ele é responsável muito mais pelo processo de ensino-aprendizagem do que o próprio instrutor, professor ou facilitador. Isso que ele trouxe de diferença, tá? Eu estava esquecendo, mas eu até coloquei esse slide aqui, né? Na pedagogia, a escolha do conteúdo é feita pelo professor e a escolha do método também é feita pelo professor. Na andragogia, o professor ele até escolhe o conteúdo, mas é o aprendiz, é o aluno que escolhe a metodologia, ele que demonstra o interesse, ele que sinaliza para aquele professor se está havendo retenção de conhecimento ou não. E na eutagogia, a gente parte do princípio de que é o aprendiz, é o aluno que vai sinalizar aquilo que ele tem interesse de aprender. Não só o conteúdo, como a forma, como o tempo, como o método, como os recursos. Então, aqui na eutagogia, a gente tem o aprendiz, né? A gente tem o aluno como responsável integralmente por todo esse processo. E por isso a gente fala dessa cultura de aprendizado, né? Que hoje eles vêm falando até um termozinho que eu não gosto de usar, porque em inglês é o lifelong learning, mas é aprendermos ao longo da vida. Em todas as fases da nossa vida, em todas as situações, nós temos condições de aprender, né? E a gente nunca está completo, é um baldinho ali de um buraco sem fundo mesmo. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer e mais a gente pode, desde que a gente vá atrás, que a gente busque, que a gente seja de fato o protagonista do nosso ensino, do nosso aprendizado aí. Respondi, Vitório? Gente, mais alguma... Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se vocês quiserem colocar no chat, se quiserem pode abrir o microfone, a gente tem aqui mais uns 5 minutinhos. Posso fazer uma pergunta? Claro! Às vezes até uma colocação, né?
A gente sabe que a andragogia é esse aprendizado de adultos, mas a gente sabe também que os adultos têm muitas dificuldades com o avanço, né, da tecnologia, do conhecimento. Muitos adultos estão mesmo estagnados, né, realmente viveram até agora sem isso, então realmente não querem ter acesso a outro tipo de informação. Eu acredito que a gente já tá um pouco mais adaptado, a gente sofre também, claro, mas a gente já consegue reter mais o conhecimento. Qual é o feeling para a gente sentir isso dos adultos? Suelen, essa questão do feeling, e é o que eu falo, né, que é o que funciona para nós, e eu acho que isso é o mais rico da nossa discussão aqui nessa tarde, é falar exatamente de como as coisas funcionam e menos da teoria, né? O feeling é essa leitura de cenário. É você olhar para o olhinho ali do seu aluno e entender se o que você está falando faz sentido. E entender, antes de qualquer coisa, o que o levou até ali. Por isso que eu falo que o nosso maior desafio hoje, e eu trago para o nosso contexto aqui do SEIB, desde o ano passado, está sendo adaptar todo o nosso conteúdo, adaptar toda a nossa dinâmica para esse processo online. Por quê? A gente perde muito desse feeling no processo online. A gente perde muito da nossa interação num processo online. Quando um professor está à frente de uma sala de aula, ele pode ter 5 ou 30 alunos. Ele sente o ambiente da turma. Às vezes ele dá um horário de intervalo mais cedo, às vezes ele libera as pessoas para casa mais cedo, porque ele percebe que está cansado, que está puxado, ou que não está tendo a curiosidade necessária, que ele pode retomar num outro momento, ou não, ele segura a turma até mais tarde, porque está tendo perguntas, porque as pessoas estão curiosas para aprender, estão com energia para continuar aprendendo. Isso no presencial é muito mais fácil de se perceber. No online é um pouquinho mais complicado, tá? Mas a gente pode parar e observar, sentir essa sutileza. Não existe certo e não existe errado, gente, nesse processo. Ora funciona, ora não funciona. Eu vou passar esse mesmo conteúdo para a turma de quinta-feira. E eu tenho certeza que vai ser um processo completamente diferente do que foi hoje. Por quê? É quem está perguntando, é quem está interessado, é quem está compondo o contexto agora, nessa realidade. Quinta-feira a realidade vai ser outra. Eu posso ter tido uma noite de sono ruim, eu posso não ter me alimentado, eu posso estar com alguma dor, assim como qualquer outro colaborador ali do outro lado. Ora é mágico e ora é terrível. Daqueles que a gente vai sair de cena e vai falar foi horrível. Não vai nem esperar um feedback, porque a própria percepção que a gente tem é de que não foi legal. Então, são leituras que a gente vai aprendendo, assim, ao longo da nossa trajetória, com bastante experiência, mas eu ainda digo para vocês que cada vivência é uma vivência, não tem nenhuma igual à outra, tá? E a gente tem que ir fazendo esse processo. E por isso que ele tem que ser contínuo, porque o que não pegou aqui, pega ali, não pegou ali, tem uma outra oportunidade lá na frente, e assim a gente vai construindo esse caminho. Eu posso compartilhar com vocês de que tem sido muito desafiador, tá? É desafiador para mim enquanto pessoa, é desafiador para mim enquanto profissional da educação, e é desafiador aqui no SEIB. Eu estou há pouco tempo aqui, a equipe já faz muito ao longo desses últimos anos, e a gente precisa trocar os 4 pneus do carro com ele andando sem step. Esse é o processo hoje que a gente tem. Por quê? A gente olha no retrovisor e entende que o que funcionava lá atrás não funciona mais hoje. Porém, como funciona ali no futuro, a gente ainda não está preparado para acelerar. Então, a gente está aqui, enquanto SEIB, nesse processo de meio termo. Então, é preciso avançar. A gente vem falando, sim, de aprendizado ao longo da vida, de ser protagonista, mas será que eu estou preparado hoje para liberar o meu colaborador para ir embora porque ele tem uma prova na faculdade? Eu vou ficar pé da vida, né? Então, como que isso está funcionando? Como que isso está fazendo sentido dentro da estrutura dessa organização? São os nossos desafios. Produzir conteúdo é a parte mais fácil que tem.
né? Agora, trazer a cultura para entender esse ponto certo dessa mudança e dessa transição é o mais desafiador. O que eu posso dizer para vocês? Está caminhando, nós não estamos estagnados. A gente não parou no tempo. E veio aí uma pandemia que sacudiu e acelerou muito mais esse processo. Estando a universidade corporativa preparada ou não, estando a liderança do SEIBM preparada ou não, e até mesmo os próprios colaboradores. É um processo que está acontecendo, já faz parte da nossa realidade. Por isso, tão desafiador. Eu gostaria de finalizar com mais uma frase de Rubem Alves, né? As escolas deveriam se dedicar menos ao ensino das respostas certas e mais ao ensino das perguntas inteligentes. Isso é fantástico, né? Muitas vezes, aplicando essa frase de Rubem Alves para além dos muros das escolas, a gente traz para o contexto corporativo, tá? Muitas vezes a gente contrata pessoas altamente competentes e capazes, mas a gente quer dizer para elas o que elas têm que fazer. A gente não deixa que elas tragam as contribuições dessa expertise, dessas competências e dessas habilidades que a gente foi atrás na hora de contratar, mas não cria espaço no dia a dia, na rotina, na hora de contribuir. Então, fica aqui a minha reflexão para o módulo de hoje. Muito obrigada pela paciência de vocês, tá? Pela atenção e principalmente pela parceria. É isso. Obrigada.